Olá, olá meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, começando mais um devocional. Você pode curtir para que possamos alcançar mais pessoas. Escreva aí nos comentários, Jornada Feliz 2026, participe, interaja aí junto com o pastor Diego e receba esta palavra, esta oração. Tenho certeza que vai edificar e abençoar a sua vida. Nosso propósito são 12 dias de oração para 12 meses de bênção, consagrando esse ano, que é o ano da remissão, para que você viva as promessas de Deus. E cada dia nós estamos entregando uma chave, uma direção, uma orientação da palavra de Deus, para que você tenha um ano abençoado. E a chave hoje está lá em Isaías 41, no versículo 10. Isaías 41, 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Não temas, não tenha medo. Essa é a chave para que você tenha um ano extraordinário, para que você viva na presença de Deus, você viva o sobrenatural, as promessas de Deus. É não temer. O homem, a mulher de Deus não pode temer. É um mandamento, é uma ordem. Então ele diz aqui, não temas, porque eu sou contigo. Por que nós não podemos temer? Porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quando você crê que você é salvo, que você é de Deus, que você é um filho de Deus, você não tem medo. A fé, ela vence o medo, né? A fé faz você superar os seus medos, os seus traumas. Eu já conheci muitas pessoas que são paralisadas, traumatizadas. Muita coisa a pessoa deixou de fazer por medo de errar, medo de falhar, de fazer e não conseguir, e perde a oportunidade. O medo é uma coisa terrível, paralisa as pessoas. Por isso que Deus insiste, são vários versículos na Bíblia que falam para a pessoa não temer. Então uma chave muito importante para que você seja abençoado é você não temer. Eu vou dar aqui alguns motivos porque nós não devemos temer. Primeiro, que está aqui no versículo, não temas porque eu sou contigo. Então nós não podemos temer porque é uma ordem, um mandamento de Deus, porque Deus é conosco. Segundo, por que nós não podemos temer? Porque o medo nos paralisa. O medo paralisa a pessoa, arma laço. Olha o que diz Provérbios 29, 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então você vê, você confiar em Deus, na palavra, nas promessas, você vai estar protegido. Agora ele diz, o receio do homem, o medo. Aquele medo que algo ruim vai acontecer, um receio. Você conhece pessoas que têm um receio que algo ruim vai acontecer, eles são negativas, pessimistas. A pessoa medrosa é assim, a pessoa que é dominada, escrava do medo. Então diz aqui, o receio do homem armará laço, vai armar um laço, vai paralisar você, vai impedir você de ver as oportunidades, se torna uma pessoa negativa, pessimista, fica paralisado na vida. Então por isso que nós não podemos ter medo. Terceiro lugar, por que não podemos ter medo? Porque o medo abre porta para o mal. Olha o que o Jó ele falou, Jó 3,25. O Jó foi um homem de Deus, mas teve grandes problemas na sua vida. E ele, fazendo uma reflexão, ele diz o seguinte aqui, Jó 3,25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado. A pessoa que tem medo, ela não tem paz, ela não descansa, ela sempre fica pensando que algo ruim vai acontecer, só sempre pensando em desgraça e tragédia. Nunca estive descansado, nem sosseguei e nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então a pessoa é desassossegada, ansiosa, perturbada. O Jó andava desassossegado, que é perturbado. Ele diz, o que eu temia me veio. Seja, aquilo que a pessoa teme acaba acontecendo. Ela tem o medo de sair e ser assaltada. Ela é assaltada, porque o medo abre porta para o inimigo. Deus ele age por meio da fé, o diabo ele age por meio do medo. Então quando você tem medo,
você está abrindo a porta para o mal agir na sua vida. O Jó diz aqui, o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Então ele tinha medo de ficar doente, ficou doente. Tinha medo de perder os filhos, perdeu os filhos. Ele era próspero, rico, e tinha medo de ficar pobre, perder tudo, perdeu tudo. Então o que ele receava aconteceu. Então você vê, o medo abre porta para o inimigo. Quarto lugar, por que não devemos temer? Porque a fé, o medo anula a fé. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 14 que Jesus estava com os discípulos e ele foi despedir a multidão e mandou que eles entrassem no barco e passassem para outra margem. E ele estava ali sozinho orando. E aí no meio da madrugada ele vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos estão no barco, no meio do mar, e vem uma tempestade, um vento contrário, e Jesus vem andando sobre as águas. E a Bíblia diz que quando eles viram, eles gritaram com medo, achando que era um fantasma. Olha só, você acredita em fantasma? Será que fantasma existe? Eu posso dizer para você, não existe. Não existe essa alma penada, a pessoa fica vagando. Não, depois da morte é o juízo, Hebreus 9, 27. Depois da morte é o juízo. Então a pessoa morreu, ou ela está salva com Jesus, ou ela está perdida na condenação eterna. Não existe purgatório, não existe reencarnação e não existe esse negócio de ficar vagando. A Bíblia, isso é antibíblico. A Bíblia é bem clara. E Jesus falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia fala da vida eterna para os que creem em Jesus e a condenação eterna para quem rejeita Jesus, para quem rejeita a salvação. Então, fantasma não existe, mas o medo faz você ver fantasma, faz você fazer tempestade em copo de água, faz você ver o problema maior do que ele é, faz você ver coisas, porque o medo ele faz isso. Mateus 14, o versículo o 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então você vê, a Bíblia é bem clara, eles estavam com medo, viram aquela situação ali, Jesus vindo sobre o mar e começaram a achar que é um fantasma. Então o medo faz isso, ele distorce a realidade, faz você ver coisas que não existem. E aí continuando diz assim, Jesus porém falou dizendo, logo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você vê que Jesus, sabendo, já deu a palavra, não temas, essa é a palavra para você, não tenha medo. Você está vendo fantasma, você está ansioso, preocupado, desassossegado, não importa o que está acontecendo, não temas, você não pode temer, é a palavra do Senhor. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, preste atenção, sentindo o vento forte, ouvindo o vento forte, teve medo. Teve o quê? Medo. Olha só o que o medo faz. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então você vê, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar os ventos, as tempestades, começou a ver as circunstâncias, ele teve medo e começou a afundar. Será que isso não está acontecendo com você? Você fica vendo o exame do médico, você fica vendo as contas, você fica vendo os problemas para lá, para cá, e você está afundando na fé. Você tem que se arrepender e clamar a Deus, e Ele vai estender a mão, vai te levantar. E Ele está falando, não tenha medo, continue olhando para Jesus, independente do vento contrário, você não pode temer, porque Deus é contigo e Deus vai te sustentar. E por que nós não devemos temer? Porque o medo é um espírito que não vem de Deus. Muito mais, não é apenas um sentimento. O medo, nós vamos ver aqui, que é um espírito. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então o Espírito que Deus nos dá é o Espírito Santo,
É o espírito de fortaleza, de poder, de amor, você amar a Deus, amar o próximo, e de moderação, de domínio próprio, ser uma pessoa equilibrada, emocionalmente, espiritualmente. É o Espírito Santo. Agora, que Deus não deu espírito de medo. Então, se não é Deus que dá o espírito de medo, quem é? É o diabo. Ele que põe esse medo em você. Faz você ter medo, faz você se acovardar, faz você fugir dos problemas. A pessoa quer pedir a conta no trabalho, a pessoa quer sair de casa, a pessoa quer sair da igreja, a pessoa quer fugir, quer se jogar na ponte, a pessoa quer dar fim na vida. Para com isso. Deus não deu espírito de medo. Repreenda esse espírito do medo e diga: não vou temer, Deus é comigo, eu vou vencer, Deus é maior, em nome de Jesus. Amém? Então, por isso que nós não podemos aceitar o medo. Lembra lá, não temas que eu sou contigo, eu te esforço. Deus vai te esforçar, Deus vai te ajudar. Ainda que ninguém te ajude, Deus vai te ajudar e vai te sustentar. Mas você não pode temer. Como vencer o medo? Primeiro, olhando para Jesus. Você viu ali, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Tem muitas pessoas que tiraram os olhos de Jesus. Tirar os olhos de Jesus é tirar os olhos da palavra. Você tem que olhar a palavra, as promessas de Deus. Quando você tira e começa a ver os problemas, você começa a afundar. Então olhe para Jesus. Ele é o autor, consumador da fé. Segundo, como vencer o medo? Confie em Deus. Dependendo da situação, creia. Confie em Deus. Não, Deus é comigo. Eu vou vencer em nome de Jesus. Terceiro, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Dependendo da situação, creia na palavra. E a palavra é essa: não temas, que Deus é contigo. E para a gente concluir, Josué 1:9. O Josué era o sucessor de Moisés e se tornou um grande líder. Mas no começo da caminhada dele com Deus, ele estava amedrontado, com medo. E Deus falou 3 vezes para ele: Josué, esforce e tenha bom ânimo. Não tenha medo, que eu vou ser contigo. E aí ele diz aqui, Josué 1:9. Não te mandei eu? É o pai falando com o filho. Eu estou te mandando. Josué é um mandamento. Ô irmão, ô irmã, Deus está mandando você, é um mandamento. Então, temer é desobedecer a Deus, é pecar. Por quê? Porque Deus fala para não temer, a pessoa teme. Deus fala para a pessoa não fazer, a pessoa faz. O que é pecado? É desobediência à palavra. O povo de Deus teve vários problemas na história porque eles tiveram medo. Deus sempre falou: não temas, que eu sou contigo. Mas quando eles tiravam os olhos de Deus, se afastavam, começavam a temer o inimigo, os problemas, eles eram fracassados, derrotados. Então é um mandamento: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante. Não fique aí pasmado, assustado, espantado. Ah, mas é isso, é aquilo. Não importa. Não importa o exame, não importa as dívidas, não importa a situação, a crise, não importa a economia, não importa lá as notícias, não pasme nem te espante. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, Jesus? Deus vai ser contigo por onde você andar. Então, mas para isso acontecer, você não pode ter medo. Amém? Vamos fazer essa oração? A fé, ela vence o medo. Seja guiado, o justo viverá da fé. Temos que viver da fé e não dominado pelo medo, escravizado, paralisado. Deixa eu orar agora. Pai, eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muitas pessoas. Abençoe esse irmão, esta irmã. Meu Deus, tira todo medo, a dúvida, a confusão. Tira, meu Deus, todo pensamento negativo, a ansiedade, a perturbação. Satanás está deixando essa pessoa perturbada, ansiosa, medrosa, paralisada, meu Deus. Mas eu peço agora a tua bênção, que o Senhor a liberte desse espírito do medo, Deus. Que o Senhor fortaleça a fé dela, que o Senhor encha do teu espírito, o Espírito Santo, de fé, de coragem, de ousadia, que vai fazer dela um vencedor, uma vencedora, uma pessoa ungida, abençoada. Pai, eu oro abençoando e eu uso o poder e a autoridade que é do teu nome. Eu repreendo a todo espírito do medo, toda a paralisia, todo mau pensamento negativo, toda perturbação, toda obra do mal sai da mente, do coração desta pessoa. Todo medo está prendendo, escravizando, paralisando esse homem, essa mulher, todo o mal fora, vai embora agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar.
Meu Deus, tua palavra diz: conhecereis a verdade libertará. Que ele seja liberto e que ele seja abençoado, que ela seja abençoada pelo teu poder. Que ela não temas, que ela creia que o Senhor é com ela por onde quer que andar. Eu os abençoo em nome de Jesus. Crendo, te agradeço. Obrigado e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amigos. Olha, foi tremendo aqui o nosso devocional hoje, essa mensagem. Ajudou você? Compartilha. Você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra? Manda para ela. Forte abraço e até o próximo aí, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz.